Vídeo aqui, nós vamos falar aqui sobre mistura de soluções com reação química. Inclusive vocês já têm o conteúdo, então eu vou fazer dois vídeos. Esse aqui falando sobre as misturas com reação química, e tem um outro vídeo em seguida, né, mostrando como a gente utilizar as ferramentas para calcular as constâncias dessas misturas, ou seja, da substância de uma substância. Então nós temos lá, na mistura de formada por um mesmo solvente, solutos diferentes, então mesmo solvente, né, solutos diferentes. Pode ocorrer reações químicas. A reação ocorre de acordo com uma proporção métrica, que a gente verifica através de uma titulação, certo? Chamamos de titulação quando nós utilizamos aí um instrumento para medir, né, essa solução, aí, ou seja, a concentração dessas soluções. Isso nos permite determinar a desconhecida, né, de uma solução por meio de uma técnica que é conhecida, como eu já falei, de titulação, certo? A titulação é muito usada no estudo das reações ácido-base. Então, seja, geralmente é possível, né, a gente utilizar aí essa técnica, né, com soluções de ácido-base. Por exemplo, né, uma base de sódio, a soda cáustica, né, é uma base, certo? E ácido, por exemplo, clorídrico, também é uma base, certo? A gente no próximo vídeo eu vou mostrar como a gente determinar a quantidade, né? Ou seja, a concentração, tá? Massa e o percentual, né, de ácido de um vinagre, certo? Geralmente a porcentagem de ácido acético no vinagre é de 4%, mais ou menos, certo? Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, mas não pode ultrapassar, né, demais, porque o ácido, tanto o ácido como a base, são substâncias corrosivas, né? Elas produzem queimaduras, né? Os corpos, né? Por exemplo, no caso, se manipulando aí, pegando com a mão, né? Ela vai queimar a sua mão, né? Então são corrosivas, os ácidos e as bases, certo? Então, eu vou mostrar para vocês, né, nesse próximo vídeo, como a gente utilizar então o aparelho. Então aí vocês estão vendo aí, eu estou mostrando aqui o aparelho, né? Aí nós temos aí o aparelho que nós chamamos, nós temos aí um suporte, né, com uma onde ela segura uma outra peça, né, de vidro, tem que ser de vidro, né, que nós chamamos de bureta. Então nós utilizamos aí uma bureta, ela é milimetrada, né, tem de vários, geralmente de 10 ml, 20 ml, 25 ml, e abaixo nós temos aí, né, o coletor, né, onde nós vamos identificar, né, a substância onde nós não temos as suas concentrações, não conhecemos. Então, ou seja, e nós temos o que nós chamamos de Erlenmeyer. Então, ou seja, nesse vidro de cima, a gente vai colocar a substância, né, que nós temos conhecimento da sua normalidade, né, seja, sua concentração molar. Nós temos aí, nós colocamos uma substância que através dela a gente vai determinar qual é a concentração da outra que nós não conhecemos. Ainda embaixo, então, ou seja, em cima a gente coloca uma base, né, no caso aí geralmente o hidróxido de sódio,
E embaixo a gente elemeia aí um ácido, né? Qualquer ácido. Pode ser um ácido cítrico das frutas, né? Pode ser, como no nosso caso, nós vamos fazer lá do vinagre. E qualquer outro tipo de ácido clorídrico, né? Que é o ácido do estômago, né? Que nós chamamos de suco gástrico, tá? E aí, então, seja, nós não temos essas concentrações, né? E aí a gente determina a partir de uma solução, uma substância já conhecida. Então, a partir de uma substância conhecida, nós vamos determinar, né, uma outra. Então, não esquecendo que é uma titulação de ácido base, né? Então, seja, aí, como é uma mistura, uma reação, vai haver uma reação, como é que a gente vai identificar essa reação? Então, para a gente saber aqui, ó, como vai acontecer uma reação e a gente saber o ponto exato, né, calcular essa concentração, a gente usa um indicador. Esse indicador que nós chamamos de indicador, né, o mais comum aqui é a fenolftaleína, porque no meio ácido ela é incolor, mas no meio básico ela fica rosa, né, ela muda para rosa. Então, ou seja, quando a gente estiver utilizando aqui, a gente vai colocar aqui embaixo. Aqui em cima a gente coloca a base, embaixo nós colocamos o ácido. A gente, né, água, né, água destilada, porque a água de torneira ela contém cloro, né, contém flúor. Então são coisas que vão alterar aí, né, vai produzir aí uma diferença aí nos cálculos que a gente quer, certo? Então a água tem que ser destilada totalmente limpa para não produzir nenhum erro na hora da gente calcular, certo? Da gente obter os resultados aí. Então a gente acrescenta algumas gotas aí de fenolftaleína, certo? E então nós anotamos, né, as medidas que foi utilizada aí, e aí nós vamos então partir para os cálculos para determinar então a concentração, a massa e o percentual de ácido aqui, né, que nós queremos saber, certo? No nosso caso lá nós vamos determinar de um vinagre, o vinagre que a gente usa em casa mesmo, certo? Então olha só, lá no conteúdo que eu passei para vocês tem, né, uma simulaçãozinha que vocês podem olhar, certo? Antes de vocês assistirem esses dois vídeos, aí vocês vão então fazer as atividades também que eu vou colocar, né, lá na plataforma. Então tá, então vamos lá para a titulação, certo?